Olá pessoal, tudo bem? Gente, nessa aula eu irei explicar como deve ser a atividade de redação que valerá a nota bimestral de vocês, ok? Nós vamos continuar trabalhando com o gênero relato de memórias, que é aquele gênero textual escrito em primeira pessoa, em que o autor evoca o passado, procurando relembrar acontecimentos que trazem à tona experiências, objetos, pessoas que marcaram sua vida. Vou compartilhar aqui outro trecho daquele livro, do livro O Salto para a Vida, a história de Lea Mamba. No dia 12 de setembro de 1942, dia inesquecível para mim, eu estava varrendo a rua quando percebi uma estranha movimentação. Havia mais barulho do que de costume. Cachorros latiam. Logo entendi, tropas inteiras da SS estavam chegando, a cavalo, em tanques. Larguei a vassoura e corri para casa. Como era cedo, minha mãe ainda estava deitada, dormia. Contei soluçando o que tinha acabado de ver, enquanto Elka se vestia, com gestos precisos, procurava um pacotinho que havia guardado. Saímos deixando tudo para trás. Fomos para as margens do rio Isna, que passava no fundo de casa. Ali ficamos agachadas e abraçadas, em silêncio, até a manhã do dia seguinte. Conseguíamos entrever soldados nas casas vizinhas. Ouvíamos portas sendo derrubadas a pontapés. Paralisadas de medo, continuamos escondidas até que um rapaz polonês nos viu. Aos gritos, nos delatou. Ele era ajudante do barbeiro onde eu costumava cortar o cabelo. Quando nos descobriu, puxou minha mãe para fora, pela roupa. Eu a agarrei do outro lado, tentando trazê-la de volta, mas ele acabou nos arrastando. No meio da ponte, perto de casa, já vimos uns SS com metralhadoras apontadas em nossa direção, gritando alguma coisa que não entendi. Vieram correndo para junto de nós e nos levaram presas. Fomos empurradas até a sinagoga, a uns poucos metros dali. Então, gente, esse livro, O Salto para a Vida, ele é um relato de memórias, né? As memórias de Lea Mamba, que foi nada mais nada menos que uma sobrevivente do Holocausto nazista. Então, nesse trecho, ela relata exatamente o momento em que ela e a sua mãe foram presas pelos soldados nazistas, né? E levadas, e a partir daqui elas são levadas para o campo de concentração. O que acontece de marcante na história de Lea Mamba é que ela conseguiu fugir. A mãe, numa atitude, né, nobre de mãe, facilitou a fuga dela. Então ela perde contato com a mãe continua no trem, né? E ela consegue, a partir dali, consegue construir uma história de sobrevivência. E até hoje nunca teve notícia da mãe, que provavelmente morreu no campo de concentração. Ok? Então, pessoal, o relato de memórias é basicamente uma fotografia do passado. Então, vamos explicar a atividade. A atividade será produzir um breve relato de memórias, baseando-se em lembranças e experiências vividas na época da infância. Naquela primeira vez que vocês fizeram um relato de memórias, eu sugeri alguns temas, como falecimento de uma pessoa da família, uma viagem inesquecível, mudança de cidade, e assim por diante. Então, dessa vez eu deixei o tema mais aberto, né? No caso aí você vai poder lembrar realmente de experiências que marcaram a sua infância, de algum acontecimento, de vivências dessa época tão maravilhosa que é a nossa infância, ok? Então, quem tinha escrito mais ou menos já nessa direção, né? Até compartilhei alguns textos das turmas de vocês, não vai ter tanto trabalho, porque vai poder só melhorar o texto, né? Acrescentar mais informações para melhorar o desempenho e, consequentemente, a nota, né? Então, vou mostrar aqui um exemplo de como eu quero, mais ou menos como eu gostaria que vocês apresentassem dessa vez, certo? Então, ó, vocês vão colocar o título, ok? Embaixo o nome de vocês, no caso aqui não tem, mas vocês vão colocar a turma, certo?
Então vamos lá, vamos ler aqui o relato Valor de Infância, da Elissama Miller da Silva. Sentada na varanda da minha casa, observo a fumaça que sai do calorão do asfalto. É o tempo da seca, e meus olhos experientes veem uma paisagem bem diferente daquela do meu tempo de infância. Faz tanto tempo, mas a saudade insiste em bater e trazer recordações. Nasci numa fazenda do município de Catalão. Tinha uma vida simples e tranquila. Meu pai cuidava da roça, do gado e mamãe da casa, da comida e da educação dos filhos. Meus irmãos e eu tivemos uma infância ingênua, sem riquezas ou luxo, mas havia uma alegria de viver muito grande, principalmente na hora da diversão. À noite, subindo em pedaços de galhos cortados em forma de forquilha, brincávamos de perna de pau e assim éramos palhaços no nosso circo imaginário. O aplauso era o zum-zum de grilos e cigarras, e o céu, a lona preta cheia de furinhos iluminados. A casa de estilo bem antigo ficava à sombra de flamboyãs e tinha um pomar que adoçava a minha infância. Mangas, carambolas, laranjas, jabuticabas pretinhas. Ali, a sinfonia dos passarinhos alegrava nosso dia. E bastava andar um pouco mais pelos arredores da fazenda para encontrar as mais coloridas e doces frutas do cerrado. Eu me lambuzava com as mangas, muricis e gabirobas. Uma delícia! Naquela época, a infância tinha muito sabor. Então, olha só, pessoal, algumas questões que vocês não podem deixar de atentar, né, e colocar no texto de vocês. Primeiro, a organização do texto. Então, pelo menos em 3 parágrafos, né, para a gente marcar aqui a introdução do texto, né, o desenvolvimento e a conclusão. Ok? Então, ó, aqui no caso desse relato, ó, ela traz à tona, né, a infância, lembrando da casa, lembrando aqui, ó, de lugares, né, a fazenda, como era a vida, casa que ela disse que era simples e tranquilo. Ela retoma aqui pessoas marcantes, o pai, a mãe, os irmãos. Uma brincadeira que eles gostavam, que era brincar de circo, ok? Alguns objetos, as frutas, né? E assim por diante. E uma coisa importante aqui do texto, a conclusão. Então, geralmente, no caso do relato de memória, a conclusão é feita no presente. Você escreve no passado, né, falando sobre o passado, mas na conclusão você se situa no presente. E geralmente é legal que vocês tragam nessa conclusão que ela fez uma única frase. É uma reflexão sobre o que representou essa época tão maravilhosa chamada infância, né? Então aqui numa frase ela diz: naquela época a infância tinha muito sabor. Então a conclusão dela aqui, nessa frase ela resume como essa época foi marcante, como essa época foi prazerosa. Ok, pessoal? Então caprichem na redação, porque ela valerá a nota bimestral de vocês, ok? E bons estudos e até a próxima aula. Tchau!